Pessoal, boa tarde. Meu nome é Fábio, PP5BZ. Juntamente esse menino aqui, o senhor Jaime, PP5JD. A gente vai dar uma conversada assim, de uma forma bastante ampla, né? de uma forma bastante macro sobre expedições. Né? É um tema muito amplo, a gente não vai conseguir aqui em 50 minutos, 1 hora, a gente se aprofundar muito, mas a gente quer passar um pouquinho assim, de algumas experiências que a gente já teve, o que deu certo, o que não deu tanto certo em algumas situações que a gente já passou. Então, assim, não vamos encarar isso aqui como uma palestra só daqui para aí, a gente precisa também que vocês contribuam, tá? Pode passar, Júlio. A gente vem representando a Papa Quebec 5 Bravo, que é um time de contestes aqui de Santa Catarina, né? A gente participa lá da Estação do Celso, PP5CFS, já desde 2007, né? CQWW 2007 foi o primeiro ano. Então, assim, vários integrantes desse time estão aqui conosco hoje no Encara. Tá? Então, assim, falando de DX, falando de Expedition, quem daqui gosta de fazer DX, de caçar figurinha? Também, Sérgio? Então, assim, bastante gente interessada no tema, isso aí é importante. Quem daqui já participou de Expedition, de uma expedição? Legal. Pode passar. Então, assim, a gente trouxe o Sérgio Chapelain, né, para tratar dessa questão aí, do que se alimentam, de onde vivem e tal, esses expedicionários. Mas só fazer uma brincadeira, assim, de uma maneira bem superficial. O que é uma Expedition? Quais são os seus objetivos? Por onde começar, né, para quem está do zero, partindo do zero, assim, algumas dicas são bastante importantes. O que levar e também o que não levar, porque muitas vezes o peso é um fator determinante para a gente ter sucesso ou não numa ativação. E por que passar tanto trabalho, que daí a gente já vai estar encerrando aí a nossa apresentação. Em termos de, assim, só como definição, de Expedition é a junção de DX, para quem está acostumado com o termo, aí é um contato feito com uma distância, sabe-se lá de onde, né? Uma distância ignorada, e a expedição é o deslocamento com destino para um ponto distante. Então, ou seja, é um time ou mesmo uma pessoa sozinha que se dispõe aí a algum lugar distante. E o distante aqui a gente não pode encarar só distante fisicamente, né? Milhares de quilômetros, porque a gente vai ver que lá, daqui a pouquinho a gente vê que não necessariamente a gente precisa viajar tanto para fazer uma Expedition. Aqui eu trago alguns exemplos de QSL, né? de cartões QSL. PX8i é a turma do Renato, né? Lá do Pará DX Group. Grandes ativadores IOTA, principalmente, né? Já fizeram várias expedições lá em ilhas do Nordeste, Norte, né? E Nordeste. E assim, claro, viajam horas de barco e tal, mas são todas ilhas que são ali próximas. Ilha das Cobras, o William daqui a pouco vai se aprofundar mais no tema. Litoral de São Paulo, pessoal da Ubro, operaram aqui já, eu acho que é o segundo ano que operam os faróis sul-americanos aqui na Ilha do Arvoredo. Então, assim, são coisas que estão no quintal da nossa casa, por assim dizer, e muitas vezes a gente deixa passar essa oportunidade de estar fazendo ativação. PS5A, uma ativação que o pessoal do Arthur, o Arthur deve estar no Encara amanhã também, eu acho que ele não está por aí ainda, para fazer VHF. É aqui que eu digo assim, que uma Expedition não necessariamente tu precisa sair do país para fazer uma Expedition. A gente pode se reunir 4, 5 amigos, ir lá para Boa Vista, montar uma barraca, passar um trabalho, um frio danado, para fazer um contato com São Paulo. Né? Então vai muito do conceito. PS5F foi a primeira ativação nossa de uma ilha lá em Bituba. Só para ter uma ideia, a Ilha Santana de Fora, ela está a 700 metros, 800 metros, sei lá, 700 metros da costa. É uma ilha que tem um ranchinho de pesca, não tem água
não tem energia, não tem nada. Foi a primeira ilha que a gente ativou em 2012. E essa ativação assim, muitos conselhos e dicas a gente pegou com o Walter, até num contexto do IOTA lá no Atilana, né? Tá? Papa Tango Zero Sierra, ativação lá de São Pedro, São Paulo, em 2012, se eu não me engano. Essa ativação em específico, claro, tem toda a questão da logística, né, de ir lá para os Rochedos, que é um local onde o seu Jaime teve Tá? A gente vai passar alguns slides, algumas fotos do seu Jaime lá na época. Outra situação completamente diferente, né? Hoje já tem um abrigo, tem uma casa onde ficam os pesquisadores, onde fica o pessoal da Marinha, né? 4 dias de barco para chegar até lá. Na época que o seu Jaime foi, a coisa era bem pior. PQ3C, isso aqui é um exemplo de um expedicionário que costuma muito fazer expedições, fazer essas viagens sozinhos, que é o Orlando, Papa Tango 2, Oscar Papa. Muitos de nós aqui já trocaram um QSO com ele, já conseguiram algum diploma de faróis ou de ilha por esse cara aqui. Quer dizer, nessa operação aqui, PQ3C, ele saiu lá de Brasília, viajou lá para o Chuí para fazer essa ativação. Sei lá quantos contatos fez, 1.000, 2.000, 3.000, pouco importa. Mas provavelmente alguns daqui conseguiram algum diploma por esse contato. Né? Então, assim, claro, agora vai ter Bouvet, né? De janeiro para fevereiro. Milhares de dólares envolvidos numa expedição daquela. N1 para mim, eu vou estar lá tentando também, claro. Mas assim, a gente não precisa esperar uma expedição desse porte para que a gente faça alguma coisa. A gente pode tentar alguma coisa de uma maneira mais simples. Zulu Whisky 3, Romeu Sierra, o Cláudio, não sei se o Cláudio está por aí ou desceu, eles foram lá para um farol, gerou vídeo, fizeram uma reportagem, um trabalho bastante legal, um serviço bastante complicado. E PQ0 Tango, a ativação que a gente fez em 2015, lá na Ilha da Trindade. O seu Jaime fazia parte do grupo também. Papanque 3 Oscar Zulu, o Cláudio. Papanque 3 Mike o Miguel. E Papanque 3 Flórida Japão, o Jacobs. Né, então foi uma atividade bastante interessante, né, do ponto de vista assim, de aprendizado. Claro que gratificante pelo fato de ter conhecido não só a ilha, mas conhecido alguns canais dentro da Marinha e tal. Mas assim, foi muito importante todo o aprendizado que a gente teve. O filho do Green, ele hoje é radioescuta, né? Ele pratica radioescuta e foi um dos que nos encaminhou até o QSL dessa expedição aí também. Tá? Em termos de objetivo, né? Por que a gente faria uma Jack Expedition, faria uma ativação? Geralmente, né, em termos bastante gerais, JXCC, né, conseguir algum país diferente, alguma coisa assim. IOTA, questão de ilhas, né? O pessoal do Cabreúva lá é top nessa questão aí de ativação de ilhas. VOCC, que é mais voltado para a questão de VHF e UHF, trabalhar a maior quantidade de grid locators possível e confere o diploma. E a questão dos faróis. Isso aqui a gente está falando de âmbito internacional, né? Mas se a gente for falar só a nível Brasil, a gente também tem trabalhar todos os estados brasileiros. Muitas vezes, até pouco tempo atrás, trabalhar o Amapá, por exemplo, era muito difícil. Tocantins tem uma certa dificuldade. Né? Hoje tem o Papa Quebec 8 Sierra Lima, que até favoreceu bastante essa questão do Amapá. Mas até pouco tempo atrás era bastante difícil. Então, assim, nada impede da gente fazer uma expedição daqui, arrumar 4 ou 5 malucos e chegar lá no Amapá, fazer uma meia dúzia de contato. A questão de fortificações históricas, faróis e ilhas. Muitas vezes uma expedição que a gente pode fazer, a gente pode estar abrangendo tudo isso aqui. Um estado relativamente raro, onde tem uma fortificação, sei lá, uma ilha, né? Onde tem uma fortificação, um farol, e é uma ilha. Por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem Naufragados, né? Tem uma fortificação lá, Naufragados. Pouca gente operou de lá. Certamente é um forte, para essa questão de diploma, um forte bastante cobiçado.
né? Mas às vezes por estar dentro de casa, não necessariamente chama tanta atenção. Então é isso que a gente tem que ser atento. Tá? Por onde começar? Essa questão eu acho assim que é o tchan da coisa, né? A gente nessa questão aqui de definir destino, né? A gente pode querer muitas coisas, só que nem sempre o que a gente quer, o que a gente busca, a gente teria condição de alcançar. A questão de data é uma coisa que vai gerar um tanto quanto conflito. Pode parecer uma coisa básica, pô, mas o que o Fábio está falando lá na frente, que a gente tem que escolher um destino e uma data? Simplesmente pelo fato que muitas vezes a data que tu quer, tu não vai conseguir. E aí qual é o teu plano B? Entendeu? Então a gente tem que estar isso aí muito mapeado. É a questão de amolar o machado. A questão burocrática, tá? Eu até passo a palavra aqui para o seu Jaime, ele tem uma experiência bastante... e foi vivida, né? Foi sentido lá em São Pedro e São Paulo. Uma das questões que muito complica na hora da gente conseguir uma liberação para operar em algum lugar, não basta só ter a licença da Anatel, o indicativo da Anatel, muitas vezes é um território militar, né? É uma área militar. Muitas vezes, no caso de ilhas principalmente, tem o controle do ICMBio, né? O pessoal do Cabreúva lá conseguiu um estreitamento muito interessante desse canal radioamadorismo e ICMBio, tanto que possibilitou a ativação da Ilha das Cobras e outras ilhas lá que são reservas. Então, assim, a gente tem que ficar atento nisso aí. Pode passar, Júlio. Tá, nessa questão de permissões e licenças. Essa é uma foto de São Pedro e São Paulo. Foi um dos motivos que a Marinha proibiu o radioamadorismo de fazer alguma atividade, né? Tanto em São Pedro e São Paulo, quanto também no arquipélago de Trindade. Então, assim, foi quebrado já isso, né? A gente já conseguiu outras atividades. Começou com o Papa Tango Zero Sierra, que é aquele QSL que apareceu no slide anterior. Mas muito teve por causa de alguma coisa que aparece nessa foto. O seu Jaime vai passar alguma coisa aqui para vocês. Como vocês podem perceber, essa foto fui eu que tirei, por acaso, quando eu lá estava, em 91. Para desembarcarmos em São Pedro, São Paulo, nós levamos 16 horas. Não tem a estrutura que tem hoje. Foi muito difícil. Ao chegarmos lá, quando vimos aquelas pedras, aquela rochedo do mar batendo, não vai ter expedição aqui, nós não vamos poder desembarcar. Então levamos 16 horas para poder desembarcar com os equipamentos. Bom, mas essa foto aqui é o seguinte, você pode perceber que quem esteve lá, anterior a nós, em 1989, o que eles fizeram? Picharam tudo. As pedras, parte do farol, escrevendo indicativos, data e outras coisas. Então ficou uma sujeirada lá, sabe? Sujeira, lá no Rochedo de São Pedro de São Paulo. Quando nós fomos para lá em 91, o Brasil precisava marcar presença no Rochedo de São Pedro de São Paulo. Eles não queriam nem deixar nós ir por causa disso aí. Mas quando nós conseguimos essa liberação, porque estavam fazendo aquela demarcação das 200 milhas naquele período, e o Brasil tinha que ter presença lá, para poder ter direito às 200 milhas em redor lá do Rochedo de São Pedro de São Paulo. E nós lá fomos lá em 5 radioamadores, eram 2 alemães e 3 brasileiros. Um, inclusive, era um dos pichadores aqui que tinha ido na expedição anterior. Não, verdade, é verdade. E nós não sabíamos disso aí, né? Bom, o ICMBio e a Marinha não queriam mais radioamadores lá. Não queriam mais porque o pessoal que esteve lá fez essa porcalhada toda. Na realidade, fez mais coisas lá. É que eu tinha essa foto, ainda nos lembramos de mostrar essa foto. E a turma lá do PS0 Tango, quando quiseram ir, o pessoal da Araucária, junto com o pessoal lá dos Estados Unidos, outros países, tiveram enorme dificuldade. Eu me lembro que o Atilano teve que ir lá no ministério lá e explicar e pedir permissão, porque eles não queriam dar permissão para a gente ir para lá. Mas era essa aí a tirada. Tá, continuando ali por onde começar, a gente coloca aí escolher o time. Pô, Fábio, mas de novo assim, uma coisa tão básica, né, tão lógica. Mas assim, muitas vezes a gente vai escolher um time para fazer uma expedição dessa, a gente não se dá conta que, por exemplo, a gente vai estar indo para uma ilha.
né? A gente vai estar ficando 5 dias, uma semana, com um número de pessoas X que a gente vai ter que conviver. Não vai sair a nado para voltar para o continente. Então, assim, a escolha do time... Isso é pressão. Tá? Então, assim, a escolha do time a gente encara também com assim, uma forma bastante importante aí no sucesso de uma expedição, porque a gente tem que conseguir conciliar as habilidades de cada um, e quando a gente fala em questão de habilidades, não é só a habilidade para lidar com o pailap, muitas vezes a gente precisa de alguém para fazer uma comida, por exemplo. Né? A gente precisa ter um time coeso, que se entendam, né? Tanto que para a Trindade a gente foi, todos os integrantes eram da PQ5 Bravo, ou seja, a gente já estava acostumado a operar os contestes juntos, a gente já sabia até onde que dava para ir com um ou com o outro, sabia os limites, sabia até onde podia apertar ou não, né? E também o puxão de orelha ia vir. E o checklist, né? Para a gente não deixar faltar nada, esse checklist aí é bastante abrangente, entra já no próximo tópico, porque muitas vezes a gente acha que vamos botar um rádio, uma antena dentro de uma sacola, vamos para uma ilha e vamos fazer o contato. Ok, pode ser até que funcione, mas não necessariamente vai ser a melhor forma. Ok. Pode passar. Tá? Necessidade, né? Quando vai montar um checklist, a gente tem que pensar em todas as nossas necessidades, no que, em tese, a gente vai estar usando, vai estar precisando na ilha. E, sobretudo, a gente tem que olhar a nossa possibilidade. Tá? Possibilidade não só, não estou falando aqui em termos financeiros, mas se a gente for usar como exemplo a nossa ativação lá na Trindade, né? Nós fomos no navio da Marinha, 91 metros de comprimento, algumas centenas de toneladas de peso, ou seja, uma coisa grande, no qual a gente tinha pouco menos de 300 quilos liberados para levar de bagagem, equipamento, roupas e tal. Ou seja, a gente tem algumas regras, né, que muitas vezes tem que ser seguidas. Pensa o pessoal da Ubro, por exemplo, se quisesse levar 2, 3 geradores e amplificadores e tal para o Arvoredo. Com certeza não iriam naquela lancha que foram. Teria que ser alguma coisa muito maior ou fazer algumas viagens. Né? O pessoal do Cabreúva, lá para aquelas 2 ativações, Figueiras e Cardoso, não, a última ali que foi as 2 juntas. Cara, se a gente for pensar em levar tudo que em tese a gente vai necessitar lá na ilha, fica uma coisa muito grande. Tá? Dependendo do local, a gente vai ter material de acampamento, né? Muitos casos não, a gente, sei lá, tem uma casa, tem algum estabelecimento, tipo Trindade, nós ficamos na estação meteorológica. Né? Então, assim, foi montada uma barraca para operar as bandas novas, 2 estações ficaram dentro da estação, né? Da estação meteorológica. Então, assim, ainda assim teve a necessidade de levar a barraca. Quando a gente está falando nessa questão de barraca, de material de acampamento, a gente pensa já em gerador, em combustível e tal. Uma coisa que particularmente nós aprendemos na primeira ativação que a gente fez, que foi a PS5F lá em 2012, Santana de Fora. A gente levou 50 litros de combustível num galão único. Né? Matematicamente falando, daria conta. Só que o único problema que a gente não esperava, e aconteceu já no desembarque, o galão furou. Né? Só de encostar assim na pedra, deu um furinho pequenininho, começou a vazar a gasolina de uma forma bastante pequena, né? Um volume bastante pequeno, mas começou a vazar. Ou seja, de lá para cá a gente não leva mais de 50 litros de gasolina num tonel só, a gente leva mais tonéis. Se é para furar, então tem que furar bastante coisa. Questão de alimentação é muito importante, a gente não pode também pensar que a gente vai para uma ativação em um local ermo, numa ilha, num morro, sei lá, num país distante e achar que vai ir para fazer um banquete. Muitas vezes se assemelha até um conteste, né? A gente tem que restringir alguma coisa. O problema é uma ativação, a expedição da casa do Sérgio em Butão com toda a família, daí para conseguir conciliar isso aí tudo deve ser bastante complicado. Ferramentas, não deixem de levar alguma coisa. Tá? Uma faca, uma chave, lanterna, enfim, a gente vai estar num local que não tem uma rua 24 horas para ir ali comprar alguma coisa, então a gente precisa estar munido disso aí. Kit de primeiros socorros, nós já passamos trabalho aí
por falta de uma atadura, né? Para quem gosta de fazer ativações aí em ilhas e tal, leva um escorregão numa pedra, alguma coisa. Se não tiver nenhum recurso no local, a gente passa bastante trabalho. E, enfim, a gente deve levar também alguma coisa, tipo rádio e antena, para a gente fazer algum contato, né? Que afinal é o que está levando nós para lá. Rádio, falando um pouquinho de rádio. Obviamente, quanto melhor o rádio em termos de filtro, em termos da construção dele, ok, melhor para a operação. Porém, aí voltando naquela questão das possibilidades, nem sempre a gente consegue levar um rádio tão bom, por causa do tamanho dele, né, frente ao que a gente vai encontrar lá na ilha. Amplificador, nós levamos para Trindade, né, 3 amplificadores, um FL2100, um Acon 1010 e um Acon 2000. O Acon 2000 a gente não conseguiu usar, molhou no desembarque, não funcionou, enfim. Ou seja, a gente consumiu boa parte daquela nossa franquia da carga que a gente tinha com a Marinha com um linear. Não imagino quantos quilos tem, mas é pesado que negócio lá. Ou seja, não funcionou. Quando a gente está numa expedição, a gente deixa de ser aquele caçador de figurinha para ser a figurinha. Ou seja, o Franz lá, o DJ9ZB, né? O indicativo dele, ele comenta, não é a figurinha que tem que se fazer escutar lá do outro lado, é o cara que tem que dar um jeito para escutar ele. Obviamente, com amplificador e tudo, a coisa facilita. Ou seja, se a gente conseguir caprichar nas antenas, não necessariamente a gente precisaria levar um linear. Hoje, com lineares valvulados e tal, a coisa se torna mais fácil, né? Então, o peso reduz, a potência não se perde tanto. Então, assim, a coisa vem melhorando. Gerador e tal, aí entra na questão desses equipamentos. Agora, por que passar tanto trabalho? Né? Claro, é a questão daqueles... o 3OZ podia estar aqui na palestra que ele ia explicar, essa parte seria para ele. Eu acho que foi 33 Dramin do Rio a Trindade, Trindade ao Rio. E estava ruim, ó. Então, assim, por que passar dando trabalho? Claro, a gente tem aquela questão do DXCC, do IOTA, de vários diplomas. Tá? Essa é a ativação que o senhor Jaime fez lá em São Pedro, São Paulo, em 91. Tá? Ele pode comentar mais alguma coisinha, depois a gente toca. Eu disse en passant para vocês que nós levamos 16 horas para desembarcar e só conseguimos desembarque porque o planejamento incluía o auxílio de um terceiro barco lá, de um outro barco. Nós descobrimos lá um senhor Manuel que ele costumava pescar na região, não ali nos rochedos, mas na região, e combinamos com ele que se nós precisássemos de ajuda, ele nos auxiliaria. E foi graças à ajuda dele, nós tivemos que desembarcar com o auxílio de 11 marinheiros dele lá para poder desembarcar. É terrível, é terrível. A gente chegava com um barco de alumínio, e a onda vinha, batia, jogava o barco contra a pedra, não tem praia, a gente tem que saltar e se agarrar. E como é que nós íamos descer equipamento sem molhar? Geradores, tivemos que levar 2 geradores, não podia ser um só, porque lá não tem nada, não tem água. Nós tivemos que levar água 3 vezes mais do que a gente precisava, porque de repente dá um mau tempo e nós não conseguimos sair do rochedo, nós íamos morrer de sede, lá não tem água. Né? E é tudo irregular, então nós... 4 Victor Bravo, o Cláudio, bolou esse andaime aqui, era um andaime desta construção, que era a nossa barraca. Então ali colocamos uns pisos de madeira, dessas madeira aglomerada, sentava nele, esse aqui é o DJ9 Zulu Bravo, que ele mencionou, é o Franz Lang, que está operando aqui no momento, e era nosso quarto de dormir, de descansar, tudo, e aquele sol ali de quase 50 graus, que acrescia aquelas pedras, parecia uma chapa de fogão, então não conseguia sentar ali numa pedra daquela, não tinha jeito. Né? Tivemos lá que chegamos, montamos essas antenas aqui e tal, e tivemos lá um temporal muito forte. Não tem imagem aqui, mas tivemos um temporal muito forte que desmanchou um segundo chácara que nós tínhamos montado lá. Acabou, simplesmente era esse chácara aqui, esse sumiu. Esse aí o vento destruiu tudo. Né? Mas foi uma expedição terrível. Primeiro dia,
eu não aguentava mais de cansado, é muito quente, muito esforço, e fui eu que montei a antena, era ruim, não tinha como subir, não tinha escada, a gente usava isso aqui, imagina um tênis fininho, a gente pisando nisso aí, erguendo a antena direcional lá em cima. Tão cansado estava que quando começou o PAILAP, era uma loucura, o mundo inteiro queria falar conosco, eu não aguentei mais, fui me deitar, arrumei um lugarzinho, tinha um colchonete de uns 2 centímetros, tudo tinha que ser pequenininho, né? E joguei em cima de umas pedras lá, dei uma ajeitada, e fiquei tudo torto lá e me deitei. Cansado, suado, água para tomar banho, nem pensar. Nós tomávamos banho com a água do mar e usávamos 1 litro de água potável para tirar o sal depois, era essa a nossa... Nós tínhamos que economizar água. Aí eu deitei ali para dar uma descansada, já era anoitecendo, e senti alguma coisa andando por cima de mim, aquele negócio, puxa vida, fui deitar em cima do formigueiro, mas lá não tinha formiga. Piolho, nós ficamos cobertos de piolho, piolho das aves, né? Aqui parecia os chatos, parecia os caranguejinhos, ficamos cobertos de piolho. Realmente foi complicado lá. Caranguejo de tudo que é jeito, tipo e piolho. A gente estava sentado ali operando e os piolhos subindo pela gente, subia pelas pernas, andava em cima do log, log tudo à mão, hein? Tá. Vou passar para ti novamente. O senhor Jaime falou que esse aqui é o Franz, esse aqui é o alemão não sei quem, mas esse aqui é ele, tá? Lá em 91 era o senhor Jaime. Assim. Ainda no tal do Porque Passar Tanto Trabalho, o pessoal do Cabreúva, não vou me aprofundar, que eu tenho certeza que o William vai contar muita história boa de lá. Né? Mas assim, o que faz um bando de loucos sair de casa para ir lá para um lugar onde é a ilha mais perigosa do mundo, o local mais perigoso do mundo, que tem não sei quantas cobras por metro quadrado e tal, e uma cobra que só tem lá e o veneno mordeu, um abraço pro gaiteiro e boa. BS7H, Scarborough Reef, isso aí tá no hall ali dos top 10, né, dos mais procurados. Se resume a isso aqui, né? É uma pedra. Então, aquilo ali conta como uma entidade, conta como um DXCC. Então, assim, o que leva... Isso aí conta como um país para os animadores. Então, assim, o que leva o pessoal a fazer uma operação dessa lá? Pode passar assim, ó, é um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, que é o nosso embarque. Tem som, tá? Que é o nosso só que vai ter que passar lá pela apresentação mesmo, tá? Scarborough Reef. China. Ali naquele centro, aqueles chineses, tinha um com a camiseta da RTC ali. Eles esteve aqui operando na casa do PTC, como é que será? Fazia parte do time chinês. Ali está entre os 10 mais. Sim. Fica só aquele cucuruto ali, né? Tem. Fica próximo, né? Porque o barco mesmo que leva tudo não consegue chegar. Porque é muita pedra por perto, né? Aí vai de bote. Pessoal, esse é o nosso retorno de Trindade para o navio, tá? Olha só a condição do mar e tal. É a cabeça aí. Rema.
Pessoal, então assim, esse aí foi nosso retorno, né, para o navio. A gente teve um tempo de permanência lá na ilha de 43 horas, né, 43 horas a gente fala operando, né. Então assim, bastante cansados e tal, e ainda passamos por esse momento bastante interessante, né, pelo menos não foi na Cabrita, porque podia ser pior. Então, foi bastante crítico. É um local, sei lá, 15 metros, 10 metros ali, um único canto um pouco protegido, né, por assim dizer. A gente pegou um mar meio ruim, tanto que o comandante do navio lá do Araguari solicitou que a missão fosse encurtada, né, fosse antecipado o retorno. Então, o que era para estar saindo no sábado, o que era para estar saindo no domingo, nós saímos no sábado pela manhã. Encurtou em um dia a nossa permanência na ilha. Ainda assim, foi uma experiência bastante válida, né? 7.256 contatos em 43 horas, né? Com 3 estações operando, né? Não full time, mas a gente teve condição de colocar 3 estações. Mas aí a resposta dessa pergunta, por que passar tanto trabalho, eu acho que se resume num videozinho de 20 segundos que a gente vai passar. Esse é muito importante que tenha áudio, que é o QSO que o Eco India 2 Kilo Charlie gravou em 20 metros. Eu acho que esse vídeo traduz o porquê que a gente passa tanto trabalho lá para fazer uma expedição. E aí ele repete. Papa Quebec Zero Tango, Trinidad and Martin Vaz Islands. Would be a new one if I could get him. There we go. Yes! Just like that! I mean, literally, that's it! He's in the log! Tá certo. Eu acho que é isso aí que fica, entendeu? É o que a gente pode proporcionar para quem está aqui do outro lado, nessa questão de contato, de diploma, enfim. Da nossa parte, pode passar hoje. Da nossa parte era isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? A gente está à disposição. Só um minutinho. Nós temos alguns minutos ainda, então eu só vou acrescentar aqui no final que durante essas 43 horas, além de nós montarmos nossas antenas, e tivemos um problema com o mastro que o Miguel havia adquirido lá na Alemanha para nós fazer uma vertical lá para 80 metros, que quebrou na hora. Então nós ficamos 180 e 160 lá. Mas durante esse período nós não dormimos, claro, não houve condições. Nós notamos que a Marinha não tinha comunicação lá com o continente, ela não servia satélite. O próprio navio, quando nós vimos, só falaram com eles através do sistema de telefonia de satélite. Não tinham nem VHF, nem HF que pudesse se comunicar. Não se comunicavam com a ilha. E nós fomos lá na estação rádio, tinha estação rádio, 3 ou 4 computadores, e umas torres caídas lá, uma anteninha vertical que não funcionava, e o pessoal tinha que tirar serviço deles lá, uma barulheira, uma ruideira, e não falavam, não, aqui faz mais de ano que nós não falamos com ninguém aqui pelo rádio, eles iam para lá porque tinham que ir, ficavam lá no computador, lá, e tinham que ficar na sala lá de rádio da Marinha. Nós demos uma examinada no que eles tinham lá, tinha inclusive um rádio que o Atilano tinha doado para eles, um FT 920, se não me engano, 900, tá? Tá lá. E aí nós resolvemos fazer uma antena para eles, fizemos um dipolo, botamos os cabos, arrumamos lá uns pedaços de torre e tal, e montamos, e eles chamaram geral e foram atendidos. Na primeira chamada geral foram atendidos por uma estação lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Eles ficaram numa felicidade, numa alegria, que estava funcionando a estação rádio deles. Eles não tinham comunicação lá, via rádio. Então nós deixamos ainda, além de fazer os nossos contatos, montar nossas coisas, ainda deixamos ativada uma estação da Marinha lá, numa frequência só, que nós tínhamos que fazer mais antenas para outras bandas, né? Mas daí então, o pessoal nos agradeceu muito, o comandante da ilha, o comandante do navio, e nós aproveitamos a oportunidade para conseguir com eles uma promessa de nós retornarmos para lá com mais tempo. Então ainda estamos, né, Fábio, nessa expectativa. A nossa ideia ainda,
conforme o combinado, mas a Marinha, como todas as outras forças do país, estão tudo com, né, com freio puxado por causa das despesas. Mas nós fizemos a seguinte proposta para eles. Eles nos levariam lá com o navio, ficaríamos lá 10 a 12 dias, no máximo, 7 a 12 dias no máximo, né? E pronto. E nós, em troca, colocaríamos em funcionamento a estação rádio deles lá. Deixaríamos funcionando a estação rádio deles lá, com todas as bandas que eles utilizam normalmente. Colocaríamos uma repetidora de VHF lá. Tem uma torre, painel solar, mas não tem nada lá. Tem uma torre montada bem no centro. Então, o pessoal da Marinha e os pesquisadores, que vocês perceberam naquele barco quando nós estávamos retornando ali tinha uns pesquisadores, o pessoal da universidade, que vão para fazer pesquisa lá. Estavam voltando conosco. Eles não têm como se comunicar. Eles têm uns HT, mas eles só falam pertinho, porque tem uma barreira tem um vulcânica lá no meio que eles não conseguem falar um lado para o outro. Não tem? A ilha, a altura dela são 600 metros. Então, só se fala numa costa ou na outra. Ou na outra. De uma costa para outra não tem jeito. Então, se sai um pesquisador desses, ou mesmo o pessoal da Marinha, para fazer seu trabalho de pesquisa lá que eles fazem, com as tartarugas e com algas e outras coisas mais, peixes, né? E sofrer um acidente, se machucar, se cortar, qualquer coisa, não tem nem como pedir socorro. Não tem. Né? Então, essa repetidora teria essa finalidade. Nós colocamos um repetidor para que ele pudesse se comunicar na ilha toda, e mesmo os navios à distância poderiam se comunicar nas frequências da Marinha e VHF, e as estações da HF nós deixaríamos funcionando. Então, eles concordaram com tudo e nós estamos no aguardo de uma nova oportunidade, porque eles, na realidade, eles fizeram a contraproposta. Nos levariam, nos deixariam 30 dias lá e depois iriam nos buscar, mas essa não nos serve. Né? Essa não nos serve. 60 dias, perdão. Mas essa não nos serve. Então, eles teriam que... Mas eles já bolaram o jeito que vai dar para fazer lá. Eles vão mandar um navio que faz troca de 50% da equipe que está lá, né? E levar alimentos e tal, e recolhe todo o lixo, porque vem tudo, não fica nada, absolutamente nada lá. E depois mandariam um outro navio para fazer outro serviço, né, que seriam aqueles navios hidrográficos, aqueles que fazem aquelas pesquisas lá. Aí eles arrumariam uma desculpa para mandar um navio daquilo lá que era para nos trazer, mas até agora ainda não deu. Estamos no aguardo aí da próxima. Dá mais ou menos 1.200 quilômetros do Espírito Santo. Né? No nosso caso, foram 3 dias e meio para ir e 5 dias para voltar. A gente pegou um mar pior na volta, então demorou mais. Além do que, a gente antecipou um dia a saída da ilha. Né? Então, a gente saiu de Trindade, ficou circulando em Martim Vaz, dá 48 quilômetros de distância, para eles executarem a troca da bandeira. Né? Lá em Martim Vaz tem uma bandeira do Brasil, tem um heliponto lá. Isso foi domingo de Páscoa de 2015. Eu nunca mais vou esquecer aquela minha Páscoa. Passei do lado de Martim Vaz lá. Então, assim, a gente levou 3 dias e tanto para ir e 4 dias para voltar, né? Quase 5. Quando o senhor Jaime disse que a gente pretende, né, nessa ida lá, nessa possível volta à Trindade, ficar 10, 12 dias, a gente pode estar pensando que esses 10, 12 dias mais 8, que é 4 para ir e 4 para voltar. Né? Então, assim, é bastante tempo para estar longe de casa. Mais alguma dúvida, alguma curiosidade? Então, era isso. Obrigado pela presença de todos, pela atenção.